Você está prestes a cruzar uma fronteira que poucos conhecem, onde as leis da realidade não se aplicam, onde as sombras têm olhos e o silêncio tem voz. Este é Sete Além, um universo paralelo que existe nas rachaduras do nosso mundo. Nesse vídeo você vai ver relatos reais e experiências perturbadoras que algumas pessoas passaram ao visitar Sete Além. Quero avisar rapidamente que caso você queira enviar algum relato, alguma história que você passou, alguma coisa de terror que você tenha passado na sua vida, o e-mail vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e todas as outras redes sociais também vai estar no link aqui embaixo. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Sete Além é contado por quem já teve alguma experiência com esse local como uma realidade alternativa do nosso mundo. É como se fosse o nosso planeta, só que uma duplicada dele. É como se fosse outra realidade, bem mais sombria e misteriosa, que algumas partes do nosso planeta teriam meios de se conectar com esse outro universo. É como se fosse o lado sombrio da Terra, por assim dizer, mas que tem as mesmas características do nosso mundo físico aqui. O tambor é um portal. Meu nome é Marcos, sou um morador do bairro de Saúde, em São Paulo. Quando me mudei para essa casa, encontrei um tambor grande dentro de um closet. Era um instrumento de 1,5 m de altura com um raio grande. Nunca consegui identificar se era indígena ou africano. Na verdade, não parecia de lugar nenhum. A madeira era escura, dura, mas estranhamente leve. E o couro, em nome de Deus, o couro parecia de pele de gente. Eu nunca mexi naquilo, mas também nunca joguei fora. O fato é que na primeira festa que dei aqui, um casal de vizinhos mais velhos aqui no bairro perguntou sobre o tambor. Chegaram a oferecer muito dinheiro por ele e eu concordei em vender, mas a transação em si ficou para outro dia. Naquela mesma noite após a festa, um homem tocou a campainha de casa. Ele se apresentou como filho do casal e pediu para que eu jamais vendesse o tambor aos idosos. Ele me contou que o tambor era um instrumento ritualístico usado por uma seita antiga de São Paulo recém-inaugurada. Essa seita usava o tambor para punir e premiar as crianças. Funcionava assim: as crianças boazinhas eram colocadas individualmente debaixo do tambor. Então, o sacerdote batia 2 vezes no tambor e, segundo as lendas, a criança sumia por 1 hora e depois retornava pelo mato. Essa criança felizarda dizia ter ido para um local feliz com as crianças belas. Brinquedos estranhos, máquinas flutuantes, guloseimas e animais bizarros nunca vistos. Diziam brincar nesse jardim azulado até que uma moça boazinha vinha para levá-la de volta para um caminho da floresta. A criança geralmente afirmava ter passado por um dia inteiro nesse local maravilhoso chamado Sete Além. Não importava a hora, as crianças diziam ter passado um incrível fim de tarde. O homem contou que essa seita punia crianças levadas com o mesmo processo. Porém, o sacerdote batia 4 vezes no tambor, assim que a criança era colocada embaixo do instrumento. Ou seja, para a criança boazinha, eles batucavam ali 2 vezes. E para a criança mal criada, 4 vezes. É como se fosse... tem uma ordem correta ali, né? Pelo que eu entendi. De acordo com as lendas, essa criança sumia por cerca de 5 horas e voltava por um caminho no mato completamente assustada. Apresentava geralmente arranhões, falta de cabelo, sangramento no nariz e permanecia traumatizada por muito tempo. Quando conseguiam narrar sem chorar, diziam ter ido a uma caverna ou em um pântano cheio de pessoas histéricas. Algumas dessas pessoas estavam em profundo sofrimento, outras se divertiam. A criança era açoitada com varinhas finas e em seguida era arrastada para uma carvoaria onde as pessoas deformadas saíam das paredes e do chão e arranhavam, obrigavam ela a comer baratas vermelhas e amarelas com centenas de pernas que se mexiam mesmo quando você as engolia. Zombavam da criança, assustavam ela até que em algum momento chegaria um homem sujo com uma longa barba e unhas apodrecidas e empurrava a criança para fora do caminho da floresta. A criança dizia que havia passado 3 ou 4 dias no local e que era sempre de noite. O local se chamava Sete Além. E havia outras crianças lá que pareciam ser tipo de um tempo diferente.
Após o homem me contar essa história, ele implorou para que eu destruísse o tambor e não vendesse aos pais dele. Segundo o homem, os pais do antigo morador da casa haviam tentado reviver a seita há alguns anos, e que quando ele era criança testaram o tambor no irmão dele. O homem afirmou: meus pais colocaram o meu irmão dentro do tambor, só que eu, sem acreditar na história e com a intenção de zombar das crenças dele, bati no tambor, não 2, nem 4, mas 7 vezes. As luzes piscaram e escutamos o meu irmão gritar. O resultado daquilo foi que o meu irmão desapareceu para sempre. Saiu na imprensa da época e qualquer um pode pesquisar sobre isso. A família foi acusada de sumir com o irmão dele, mas não deu em nada. Bom, o fato é que eu não acreditei no homem, mas concordei com ele. Juntos destruímos o tambor e no dia seguinte falei para o casal que havia deixado cair e o tambor havia quebrado. Nunca esqueci da história do homem e nem o nome do local sinistro. Sempre contei essas histórias para os meus filhos e quando eles viam essas matérias sobre Sete Além, eles ficam vendo me mostrar. E é por isso que eu aceitei contar essa história. Dizem que existem mais 4 tambores desses sendo vendidos no mundo. Isso é estranho, gente. Já parou para pensar que aonde você mora pode ter algum desses tambores e você nem sabe? Que as crianças podem estar passando por isso ou que seja de alguma forma um método de ser mandado para Sete Além? Isso não funciona só com crianças. Isso também funciona com adultos. Bom, fica aí o questionamento. Minha filha foi para Sete Além. Uma enfermeira de 40 anos chamada Antônia contou o seguinte. Aconteceu nessa semana, pessoal. Eu estava vendo televisão. Minha filha Patrícia, de 7 anos, estava brincando na sala. Ela fez um risco no papel e me falou: mamãe, falta isso aqui de dias para eu ir na festa da casa do papai. Ela estava certa. Faltava um dia para tal festinha. Antes que eu falasse algo, o telefone tocou. Bem na hora da novela. Atendi com raiva, principalmente porque a extensão da sala estava quebrada e eu tive que atender o telefone no meu quarto. Era um homem com voz estranha, muito grossa e áspera. Senhora Antônia? A senhora é a mãe de Patrícia? Sim, sou eu. Quem quer saber? A senhora precisa ir até a escadaria do condomínio buscar a sua filha. Escadaria? Que escadaria? Qual condomínio? Eu não sei, senhora. Ela estava vestida com a camiseta verde quando desapareceu. A senhora pode ir até a escada do condo... Camiseta verde? Minha filha nem tem camiseta verde, seu maluco. Escuta aqui, eu vou ligar pra polícia, tá? Minha filha tá aqui na sala comigo, a gente mora em um sobrado e não no condomínio. Fica passando o trote a essa hora. O homem desligou. Corri até a sala e Patrícia estava lá, quietinha, com seu caderno e um monte de giz de cera. Ontem, mandei ela pra casa do pai, pra festinha. Coloquei nela uma blusa cor-de-rosa e uma jaqueta por cima. Meu ex-marido trouxe ela de volta à noite. Patrícia me agarrou muito forte quando me viu. Perguntei se tinha ido tudo bem, e ela disse que antes de trazer ela, o pai passou na casa da nova namorada e ela acabou derrubando um pouco de suco na blusa. Por isso ela precisou pegar uma camiseta emprestada da filha da namorada dele. Isso mesmo, minha filha estava com a camiseta verde. Quis saber se tinha acontecido algo estranho além disso e ela respondeu que não. Falou que Patrícia saiu da festa toda feliz, mas que na volta ficou estranha e séria. Realmente minha filha estava muito esquisita. Quando ela foi embora, tentei conversar com Patty, mas ela não se abriu de início. Insisti muito e ela contou que quando desceu as escadas do prédio da namorada de frente do pai, ela se perdeu e foi parar num outro prédio chamado Sete Além. Ela disse que ficou chorando alto e chamando pelo pai, até que um homem bonzinho com olhos amarelos pegou ela e levou para casa dele. Credo, filha, que história maluca é essa? Você não perguntou pro seu pai? Ele te trouxe? Tá tudo bem? Falei como nunca, gelada. O homem bonzinho com olho amarelo telefonou pra cá, mamãe, mas você disse pra ele que ia chamar a polícia e que eu tava aqui com você, então ele desligou. Depois ele me mandou descer a escada do prédio de novo e o papai me encontrou. Somente agora há pouco, antes de eu entrar, é que minha filha veio me mostrar uma folha de papel com 7 riscos. Perguntei o que era aquilo e ela falou: foi esse tanto de dias que eu fiquei na casa do homem, longe de você, mamãe. Não sei o que dizer. Minha filha passou algumas horas longe de mim, mas consegue contar com convicção cada um dos detalhes dos 7 dias que ela ficou hospedada na casa do homem bonzinho de olhos amarelos que mora em Sete Além.
Gente, agora se imagina no lugar dessa mãe. Você tá na sala, tá ali tranquila, aí do nada você recebe uma ligação aleatória falando que a sua filha se perdeu, e você vai lá ver onde sua filha tá e a sua filha tá lá, e no dia seguinte acontece essa loucura. Eu não saberia como reagir. Provavelmente eu ia levar minha filha na igreja, né? Ou algo do tipo, num terreiro, pra tentar entender o que aconteceu. Mas se a criança disse ter ido pra Sete Além, provavelmente ela realmente foi. O banheiro do shopping. Essa história foi contada por um rapaz chamado Júlio, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele narrou a seguinte experiência. Meu nome é Júlio, trabalho em academia em Porto Alegre e fiquei feliz por ver essa comunidade porque esse maldito nome não me sai da cabeça. Isso aqui ele provavelmente estava escrevendo na comunidade do Orkut, né? Isso é um relato muito antigo da época do Orkut, que foi quando essa coisa de Sete Além toda surgiu, foi por lá. Há 6 meses fui com a minha namorada ao cinema. Fomos comemorar 2 anos de namoro. Fizemos aquele programa básico. Jantaríamos no shopping e depois fomos assistir o filme. Assim que saímos da sessão, caminhamos pelos corredores para olhar as vitrines. Minha namorada disse que ia comprar uma bolsa e me pediu para esperar ela próxima a uma revistaria. Desconfiei que ela estava tentando fazer uma surpresa de namoro, então eu concordei e fui olhar algumas revistas na banca, dizendo para ela que aguardaria ela lá. E ela retrucou, falando que não demoraria muito. Assim que ela se afastou, fui no banheiro, que ficava exatamente no corredor na frente da revistaria, e havia 4 ou 5 pessoas no local, que é bem grande. E então todos os mictórios estavam ocupados, e por isso eu fui no banheiro reservado. Jogo rápido, nem cheguei a travar a porta. Tirei o celular do cinto e coloquei sobre uma para de madeira. O mais estranho é que eu não fiquei nem 2 minutos dentro do banheiro reservado. Então eu ouvi risos de criança no banheiro e conversas. Assim que terminei de urinar, eu saí. Não sei se consigo descrever, mas já havia algo estranho no banheiro. Não sou muito de reparar em detalhes. Minha namorada é, porque ela é virginiana. Apesar disso, notei que algo havia mudado. Começando pelas luzes, que estavam amareladas, não brancas, muito amarelas. Quero dizer, uma faixa verde bem grossa cruzava a parede e os espelhos estavam menores. Não havia ninguém lá dentro e as crianças que haviam gargalhando há poucos segundos também não estavam lá. Lavei as mãos e achei que estivesse ficando louco. Pra mim a água estava meio morna e muito grossa, nojenta pra falar a verdade. Procurei por papel e não encontrei. Saí balançando as mãos para secarem no ar. Fora do banheiro eu achei que fosse desmaiar. Achei que havia saído pela porta errada ou entrado em algum corredor novo. Bom, pelo menos foi o que eu tentei acreditar. O shopping estava parecendo, na verdade, uma galeria. Era um shopping conceitualmente, mas estava mais velho e desgastado. A luz era fraca e as lojas pareciam amontoadas de produtos, tudo muito feio e desorganizado. Andei acelerado para ter uma área mais aberta e tive a certeza de que não estava mais no lugar conhecido. Nada era parecido com o que eu já havia visto em algum lugar da minha cidade ou até na televisão, começando por pequenos detalhes que me assustaram. Havia uns aquários do tamanho de umas latas de lixo espalhados em todo lugar. Dentro desses aquários, eu identifiquei uma espécie de pano, sei lá. Parecia um pedaço de cobertor roxo que ficava se mexendo dentro desses aquários. As pessoas iam até esses aquários, colocavam as mãos em cima e começavam a rir. E eram risadas feias, como se tossissem com o peito cheio de catarro. Fiquei parado olhando para esses aquários. As pessoas vinham em grupos de 2 ou 3 e encostavam e riam. Mexi a cabeça para os lados rapidamente, procurando minha namorada. Tudo que eu queria era entender o que estava acontecendo ou ver algum rosto conhecido. As pessoas passavam por mim e me ignoravam. Elas pareciam pessoas normais, mas ainda assim não eram totalmente normais. Elas eram parecidas entre elas. Não idênticas, como gêmeos, não sei explicar. É como se você fosse viajar para um país diferente, onde as pessoas têm traços parecidos. Ele quis dizer, tipo, se você fosse viajar para o Japão ou para a Coreia, as pessoas são muito parecidas, são muito iguais. Meu gatinho tá aparecendo ali. Oi. Oi. Enfim. As pessoas têm traços parecidos, mas particulares. E a revistaria não estava mais lá. No local, um homem vendia peças ou algo assim.
Ele tinha uma mesa grande de madeira rústica com vários objetos pretos que pareciam ser de ferro. Os objetos tinham formatos estranhos, ganchos, ferraduras, engrenagens. Cheguei perto e ele perguntou se eu ia trocar ou comprar. E claramente eu não respondi. Uma menina de mais ou menos uns 7 anos se aproximou e pegou uma peça de ferro que parecia uma colher negra e mostrou para a mãe dela. A mãe se aproximou e pegou a carteira para pagar. A garota apontou a colher para mim e eu pude ver bem o seu rosto. Era normal, mas tinha algo muito estranho. Não sei se era as sobrancelhas ou a distância entre os olhos. Senti um medo inexplicável. O olhar da menina passava uma maldade sem tamanho. O homem respondeu para ela: Não, ele não vai comprar, pode pegar. Eu acho que ele nem é daqui de Sete Além. A mãe me olhou com nojo, tomou a colher da mão da menina, colocou de volta na mesa e puxou a filha para longe de mim, como se eu tivesse algum tipo de doença. Comecei a ficar tonto e sentei num banco de madeira que era muito parecido com os bancos normais do shopping, exceto que esses eram bem mais baixos e só tinham lugar para uma pessoa. Vi outros bancos desses naquele mesmo local. Um som alto tocou e todo mundo parou e olhou para cima. Era um barulho alto e grave, como aquelas buzinas de navio que a gente vê em filme. Depois que parou, todos retomaram os seus caminhos. Pensei na minha namorada e na minha mãe. Aquilo só podia ser um sonho. Levantei rápido e fiquei tão tonto que precisei me apoiar numa vitrine. E falo de todo o coração. Vendia pombos vivos. Isso mesmo, pombos. Eram umas 10 pombas que andavam por lá e tentavam voar, se bicavam através do vidro da vitrine. Nesse momento, eu gritei. As pessoas começaram a me olhar e apontar para mim e cochichavam. Decidi ligar para minha namorada, coloquei a mão no meu cinto e o celular não estava mais lá, preso a ele. Eu havia esquecido ele no banheiro reservado. Voltei para o corredor e entrei rapidamente no banheiro. 3 homens estavam sentados no chão do banheiro e um deles debaixo da pia. Conversavam algo que eu nem sequer quis saber. Pulei por cima deles e entrei no banheiro reservado. Meu celular ainda estava lá. Tranquei a porta, sentei no vaso e tentei ligar para minha namorada. Mas eu não consegui. O aparelho simplesmente estava apagado. Apertei os botões com força, mas não adiantou. Ouvi risos de criança novamente. Fiquei lá por uns 10 minutos, até que alguém bateu na porta. Era o rapaz da revistaria. Ele disse que havia me visto entrar no banheiro e que a minha namorada já estava me aguardando na banca dele. Ele perguntou se eu estava passando mal ou algo do gênero. O banheiro estava claro e o shopping estava normal. Minha namorada não acreditou em mim, mas viu que eu realmente estava muito nervoso. Foi o pior dia da minha vida e eu estraguei a nossa comemoração passando o tempo todo com o estômago ruim. Não voltei ainda no shopping e estou pensando seriamente em fazer terapia. Achei que estava ficando louco, até achar essa comunidade. O mesmo nome dito por aquele homem daquela banca bizarra, Sete Além. Mais uma vez eu me coloco um pouco no lugar dessa pessoa. Porque ele teve coragem de voltar pro banheiro, né? Ele teve a ideia por causa do celular, né? Ele voltou pro banheiro. Mas e se ele tivesse levado o celular? Como ele tentaria sair daquele lugar? Será que ele teria essa mesma ideia de voltar para o banheiro? Porque basicamente esse banheiro funcionou como um portal, né? Todos os outros estavam ocupados e ele entrou nesse banheiro e o banheiro foi como se fosse um portal, um banheiro reservado, né? Por assim dizer. Então, se ele não tivesse voltado para esse banheiro, o que seria feito desse cara? O ralo do banheiro. Me chamo Ben, tenho 14 anos e fui para uma viagem com a minha mãe, para então realizarmos uma visita para a casa da minha avó. Ela é bem de idade, já não tem mais a saúde tão boa assim. Então minha mãe decidiu que a gente ia visitar ela, já que eu também estou de férias na escola. Viajamos por horas de ônibus até chegar na cidade em que minha avó mora. E já que a viagem tinha sido muito longa, decidi antes de tudo tomar um banho. O banheiro da casa da minha avó é pequeno, porém confortável. Então eu deixei minhas roupas em cima da pia e liguei o chuveiro, logo entrando debaixo do mesmo. Poucos minutos se passaram, então senti como se alguém estivesse me observando. Não era acostumada a banhar na casa da minha avó, pois eram poucas as vezes que a gente ia lá, e por isso decidi verificar se a porta estava trancada, e também olhei rapidamente pela janela. Porém, estava tudo bem trancado e eu decidi voltar para o banho. Assim fiz. Nem um minuto havia se passado após a vistoria que eu fiz no local e certos sussurros começaram a chegar em meus ouvidos. Olhei ao redor e não tinha ninguém.
Minha impressão era de que esses sussurros vinham do ralo do banheiro e pareciam estar conversando. Comecei a ficar nervoso com isso, porém, segui com meu banho para que eu pudesse sair logo daquele lugar. Mas uma curiosidade foi invadindo meu corpo, então eu decidi me abaixar para verificar. E com esse ato percebi que os sussurros estavam vindo do ralo do banheiro. Sinceramente, no início, eu achei que era o barulho da água do chuveiro que estava ali. E que mesmo que o chuveiro não tivesse ligado, poderia ser um barulho de um rato que estava andando pelos canos. Mas depois de terminar os meus pensamentos sobre o que poderia ser, sons estranhos e um cheiro horrível começou a subir pelo ralo. Parecia um cheiro de algo podre, como se já não bastasse isso, junto com um cheiro de queimado. Fiquei curioso e confuso porque eu não estava entendendo o que significava tudo aquilo. Com esses novos fatos, decidi então terminar meu banho o mais rápido possível e depois de fazer isso, eu me vesti e saí do banheiro, já gritando pela minha avó. Vó, a senhora viu que tem uns barulhos estranhos e um cheiro ruim, esquisito saindo do ralo? Fui andando e falando, porém não recebi nenhuma resposta. Decidi ir até o quarto da minha avó, mas ao entrar no mesmo não tinha ninguém. Mudei o rumo da minha caminhada e fui para a cozinha verificar se a minha avó ou até mesmo minha mãe estavam lá. Porém, a única coisa presente era o som do apito da chaleira, que estava fervendo a água. Com a falta de ambas, decidi olhar pela casa toda, pois poderiam estar na sala ou até mesmo no jardim. Mas, contudo, eu não encontrei ninguém. Em minha cabeça, eu pensei que elas tinham saído para passear e não tinham me dito nada porque eu estava tomando banho. Então, eu optei por sentar no sofá e ligar a televisão para me distrair até que elas voltassem. Porém, horas se passaram e a noite começou a chegar, e nada da minha mãe e da minha avó chegarem em casa. E instantaneamente me lembrei da chaleira que estava ligada. Então eu corri para a cozinha para desligar, porém ao passar pela porta da cozinha a chaleira não estava mais lá. Ou melhor, não havia nada lá. Panelas e outros itens que estavam em cima do fogão haviam sumido, como se alguém tivesse usado e guardado elas depois. Comecei a ficar assustado. Como o fogo havia se apagado e a chaleira estava em cima do fogão antes, agora não estava mais. Meu medo era que alguém tivesse entrado na casa e agora estivesse se escondendo. Porém, novamente, os mesmos sussurros do qual eu havia escutado quando estava no banheiro, tomando banho, começaram novamente. Só que ao invés de estarem vindo do banheiro, estavam vindo da cozinha. E para que eu possa ser mais exato, via do ralo da pia. Eu me aproximei do ralo para poder ouvir melhor o que essa voz sussurrava. Foi quando meu coração quase parou. A voz dizia: "Você tem 7 horas para me tirar daqui, senão você vai ficar preso comigo para sempre." O pânico me invadiu. Meu medo, no qual antes eu conseguia controlar, parecia passar que nem ondas elétricas pelo meu corpo, fazendo com que eu me tremesse. Mesmo com medo, decidi andar pela casa para ver se tinha mais alguém além de mim. Porém, as únicas coisas que eu via eram esses sussurros, nos quais ficavam repetindo a frase diversas vezes. Cada vez mais, a mesma frase era repetida mais e mais alto. Então esses sussurros não saíam somente da cozinha, mas também do banheiro e de todos os ralos existentes da casa. Em todos os lugares onde pareciam me seguir. A casa parecia estar me assombrando, então decidi sair dela. Porém, quando eu saí, não tinha ninguém na rua, nenhum carro estava passando. Então eu comecei a me questionar sobre as horas. Parado ali no meio da calçada, tirei meu celular do bolso e apertei o botão. Quando eu liguei, vi que as horas marcavam 3h33 da manhã. Belisquei meu braço para ver se aquilo era um sonho, porém, não sabia mais dizer se tudo aquilo era real. Eu estava confuso demais, tentando criar coragem para então voltar para dentro de casa, já que era tarde e eu não conhecia a cidade. Quando a voz da minha avó chegou aos meus ouvidos. "O que você está fazendo na rua? São 3h33 da manhã, volta agora para casa e tome logo seu banho." Não entendi nada. Minutos atrás não havia ninguém em casa e eu já havia tomado banho. Porém, eu estava com medo da minha avó achar que eu estava desobedecendo, então eu decidi voltar para casa. Após estar na mesma e fechar a porta, não tinha ninguém dentro da casa. Porém, a voz da minha mãe apareceu, só que eu não vi ela em lugar nenhum. E a mesma disse: "Menino, vai tomar banho, ou você vai ficar de castigo." Mesmo eu já sabendo que tinha tomado banho, decidi tomar banho novamente. Tranquei a porta, me despi e olhei para o chuveiro. A lembrança do acontecimento mais cedo retornou na minha cabeça. Eu abaixei e coloquei meu ouvido próximo do ralo. Porém, não consegui ouvir nada e também não senti cheiro algum. Levantei
E ao ligar o chuveiro, desceu uma água muito gelada, o que me fez estranhar, já que eu tinha vindo tomar banho na mesma e estava morna e boa de ficar debaixo. Olhei para cima e vi que estava desligado. Então, mexendo no chuveiro, desliguei a água e depois mexi na resistência e liguei novamente. Porém, uma grande explosão ocorreu e antes que eu desmaiasse, uma risada alta percorreu todo o banheiro. Depois eu acordei, com a água caindo no meu rosto e a minha mãe estava me balançando. Ela estava muito assustada e disse que eu estava em torno de 7 minutos no banho quando o chuveiro explodiu. Então ela correu para ver o que tinha acontecido. Aquele não era o meu segundo banho, mas sim meu primeiro e único daquele dia. Não sei o que foi aquilo pelo que passei, mas posso afirmar com toda e total certeza que foram os momentos mais assustadores da minha vida. O que você ouviu aqui, talvez, não devesse ser contado. Sete Além não gosta de ser exposto. Se algo estranho acontecer depois desse vídeo, não diga que eu não te avisei. Bom, quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos aqui 3 vezes na semana. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.